Eu estou refletindo, né, sobre as questões humanistas e refletindo sobre capitalismo, feminismo, portanto machismo, comunismo, essas coisas todas, né? Eu estou refletindo sobre arte, né, principalmente que é a minha área, sobre a guerra cultural, as questões dos artistas e tudo mais. Então, eu vou contar uma coisa interessante. Ontem foi aniversário de 30 anos de morte do meu pai. E eu fiz uma homenagem, eu fiz 2 vídeos de homenagem. Um deles, que eu considero que foi o mais importante, assim, que tipo um memorial, né, que pegou várias fases. É claro que eu senti muitas saudades ontem. Então aí também vai entrar no assunto do quanto a família ela pode ser perniciosa para as crianças e, portanto, isso vai para a vida adulta. Mas eu não vou falar exatamente do que é para as mulheres, porque as mulheres elas não entram no campo de decisão da sociedade. As feministas podem discordar, mas a verdade é essa, né? Todos os nossos governantes, eles são homens, a maioria, aqueles que decidem, não só no Brasil, no mundo, né? Tanto que a gente está tendo uma guerra e que pode eclodir numa terceira guerra mundial e nuclear, né? Mas então eu quero comentar, eu quero falar sobre um comentário que eu recebi. Aí eu mandei para uma pessoa, amiga, familiar, né? Mandei o vídeo, né, mostrando a memória que eu fiz, tal, a homenagem. Todas as pessoas que viram o vídeo, elas só me disseram parabéns, como se eu quisesse os parabéns e não que eu tivesse feito um memorial para o meu pai. Entende? E essa pessoa especificamente, que é também uma artista da família, porque a nossa família ela é formada de artistas, né? Artistas, comerciantes e médiums, mas os médiums vêm pela parte da minha mãe, tá? A gente tem uma descendência indígena por parte da minha mãe e tem uma descendência cigana por parte do meu pai, que ninguém gosta de falar. Então, essa pessoa também é uma artista na família, mas naturalmente ela também foi estigmatizada por ser artista, né? Pelos outros membros da família. Aí o comentário que ela fez foi o seguinte, porque eu comentei, num dos vídeos que eu fiz, eu coloquei a minha avó cantando uma ópera, né? Essas coisas de aplicativo de hoje em dia que a gente consegue fazer. Então eu coloquei uma voz da Maria Callas, cantando Carmen, né? Porque minha avó, ela era cantora lírica, e ela se apresentava lá no Teatro Guaíra, em Curitiba e tal, né? E daí, a história que eu soube é que o meu pai, quando ele ficou moço, não é nem adulto, né? Talvez adolescente, ele proibiu minha avó de cantar. E foi aceito. Diz que a minha avó, dizem, né, que minha avó não foi mais cantar. Então eu fiz o vídeo ela cantando e daí eu comentei com essa minha parente que era uma espécie de vingança ou de reparação cósmica, talvez, pós-morte. Eu usei um outro termo lá, né? Histórica, alguma coisa assim. E o comentário que ela me fez foi o seguinte, porque tinha meu pai, estava na foto também, né? Uma foto. O comentário que ela me fez foi o seguinte, ela deu uma risada assim, para começar a ser simpática, né? Ela falou, mas os que são artistas sempre têm menos. Ela falou isso, entende? É claro que isso foi uma agressão a mim, né? Como artista, porque naturalmente eu tenho menos que todos os membros da família. Até porque eu vivo sozinha, já faz muitos anos. E realmente eu sou a pessoa mais pobre de toda a família, que eu saiba. Que eu saiba, assim, tem inclusive pessoas com bastante dinheiro na nossa família, sobretudo na família dela. Ela falou isso, então eu fiquei pensando, bom, por que ela falou isso? Foi uma coisa dela falar para ela mesma também, porque ela, enfim, teve que trabalhar na área dela, né? Mas teve que trabalhar numa coisa assim diária, né? Ganhar salário, fazer um monte de especialização, superiores mais que a graduação. Tá? E ela deve ouvir muito isso. Então, essa que é a questão. Ela deve ouvir muito isso. De quem? Dos ricos da família, dos homens da família que botaram isso na cabeça de todas as mulheres. Então, tudo bem. Sobre esse aspecto, eu vou perdoar as coisas que ela falou. Mas eu quero entrar num outro assunto. Sobre o tal matriarcado contra patriarcado. Que a gente sabe que as artes estão sendo destruídas, principalmente no Brasil aqui, que a gente vive, mas a gente sabe que é uma coisa meio que, né? Porque agora o fascismo está aí, a extrema-direita, e essas coisas elas vêm por causa do capitalismo. E quem gera o capitalismo, toda a violência do capitalismo, é o patriarcado. As mulheres nunca iam fazer essas coisas. Tipo assim, se você perguntar para qualquer mulher, se ela for sincera com você, se ela acha certo matar pessoas numa guerra porque tem que defender o país, o imperialismo, a hegemonia,
ou aquelas coisas todas que eles falam lá, você não vai encontrar uma mulher que sinceramente diga, eu acho que se ela te disser isso, é porque ela ouviu muitos homens falando, ela está sob a tutela, nem que seja mental, desses homens, e ela fala isso, mas ela não sente isso no coração, nenhuma mulher sente. Não vou dizer que é porque mulher é mãe, porque não sei o quê, claro que essas coisas têm a ver, mas não é só isso. A mulher traz uma empatia dentro dela que os homens, não é que eles não tragam, mas é que isso é cortado. É como eu já fiz um vídeo anterior também, que eu vou colocar no ar, isso é cortado por causa do maldito complexo de Édipo dos homens, que eles não superam nunca. Podem fazer 500 psicanálises que não vão superar, até porque se tiver um homem que supere em 1000 homens, os outros 1000 não têm acesso a uma psicanálise. Essa também. Né? A psicanálise pretende uma transformadora? Não, ela não transforma nada, porque ela é acessível só aos muito ricos. E são esses justamente que querem conservar o capitalismo. Porque eles são os interessados, eles que ganham com a exploração das pessoas, com matar até, porque exploração envolve matar a pessoa, seja matar de trabalhar, seja matar de fome, seja matar de pobreza, seja matar de dominação, autoritarismo, tudo isso, o capitalismo envolve, e tudo isso é feito pelos homens. As mulheres mesmo, elas são esmagadas por esse capitalismo e pelos homens, pelos seus homens, e outros. A mulher estuda, trabalha, se ela tiver um concorrente por um cargo importante, ou mesmo que não seja importante, de uma empresa, e se for um homem, que não precisa ter tanto preparo quanto ela, nem tanta inteligência, ela vai perder para ele. Então, entende? Isso é um exemplo. Então, mas o que eu quero falar, continuando aquele meu assunto, que tem que existir um matriarcado no mundo se a gente quiser transformar isso. Então, esse é um recado para as feministas. Né? Eu não sei se o feminismo já pensou sobre isso, que a bandeira feminista, ela não basta ser uma bandeira de você fazer passeatas, de você fazer discursos, teoria, até porque as pessoas não entendem tanto isso. Ela tem que ser uma bandeira muito mais na realidade. Gente, eu não sei como é que pode se dar isso, tá? Mas eu acho que as mulheres, elas têm que se reunir em torno de uma forma de transformar tudo isso, transformar para o matriarcado mesmo. Porque aí os meninos, os garotos, eles vão ser criados, eles terão que ser criados de uma outra forma. E aí que eu falo que a família, essa família nuclear, ou mesmo a família que você vai formar com a pessoa que você resolver casar, o casamento mesmo, tudo isso tem que ser eliminado, porque é só dessa forma que nós vamos ter paz no nosso planeta. Que uma pessoa vai respeitar a outra. Quando as crianças forem criadas todas junto, por todo mundo, e convivendo com crianças, entre elas, os adultos, tipo, por fora, para proteger, né? Elas não sabem trabalhar, não podem trabalhar, têm que estudar, não vão ganhar vida. Os adultos têm que estar por fora para proteger. Mas, quando isso acontecer, nenhum adulto que tenha preconceito vai conseguir ter preconceito contra uma criança. Não no médio e longo prazo, né? Porque vai ver todas como iguais. Aquela criança não vai ter uma origem para ele dizer, não, essa criança é pobre, essa criança é negra, a família dela, a mãe dela é isso, o pai é aquilo. Não vai existir isso. Ela veio da favela, sabe essas coisas? Não vai existir. Principalmente no médio e longo prazo, né? E as outras crianças, naturalmente, não vão aprender porra nenhuma, de bosta nenhuma com adulto nenhum preconceituoso e louco. E as crianças, a gente sabe que elas se amam a todas. E o complexo de Édipo, esse aqui, na minha opinião, é o gerador de toda a catástrofe humana, porque os homens que estão dominando o mundo, e eles são os que sofrem mais com esse tal de Édipozinho aí da primeira infância, então não